Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Kindle. Eu venho falando um pouco sobre como ler mais, dicas, para a gente começar a ler, para a gente ler mais livros no dia a dia, mesmo a gente tendo pouco tempo. Já gravei um vídeo sobre isso, um vídeo antes desse aqui já está no ar aí. E agora eu quero falar então sobre o Kindle. Vale a pena ter um Kindle? Quais as vantagens e desvantagens, Eu fiz uma série de anotações aqui e acredito que esse conteúdo vai ficar muito bom, vai ficar grande, pode ter certeza, porque eu vou abordar vários pontos aqui, mas eu acredito que você vai sair daqui com todas as suas dúvidas sanadas aí. Se você vai querer um Kindle ou não, aí já é outra história. Vai depender de alguns fatores, porque eu vou falar de fato vantagens e desvantagens. Talvez você não queira agora ou não queira nunca. Então vamos ver. Um ponto importante aqui. Não sou patrocinado pela Amazon, mas se vocês quiserem comprar um Kindle, vou deixar o link aí na descrição e assim você ajuda o canal. Você não paga nada mais por isso e a Amazon dá uma pequena porcentagem para a gente porque a gente está indicando o produto deles. Então, é justo. Mas você não paga nada, não vai mudar nada o valor para você, tá bom? Então é isso, vamos lá. Bom, primeira coisa, eu comprei o Kindle, é a 10ª geração que eu tenho e já tem um vídeo no canal falando desta compra. Não lembro de que ano foi, se foi 2018, então já tem bastante tempo, ou 2019, não sei. Já tem um bom tempo aí que eu tenho esse Kindle, é o mesmo, não troquei. Isso já dá para a gente começar falando de uma das vantagens, a durabilidade, Mas não vou falar dela agora. Mas você já consegue ver que eu tenho ele há bastante tempo, é o mesmo Kindle, não está nem perto de estar lotado, então tem muita coisa para a gente falar aí, tá? Vou também responder algumas coisas. É melhor ter o Kindle, ter o tablet, ter os dois? É melhor ter o Kindle ou ler o livro físico? Quando é melhor um, quando é melhor o outro? Vou falar de tudo isso, tá? Então, anotei algumas coisas, tem bastante coisa aí para a gente falar. Vou começar então essa brincadeira. Primeira coisa, vamos começar pelas vantagens do Kindle. Na minha visão, a vantagem, inclusive, eu estou com ele aqui, tá? Então, só para vocês verem a facilidade que é manusear, tá? Ele é leve mesmo e tal, então é bem tranquilo. Então, essa é de fato uma das vantagens. Eu consigo manusear com muita facilidade, mudar página e tudo mais. Então, se eu estou lendo um livro de muitas páginas, vou deixar ele aqui de lado, mas deixa eu só mostrar para quem não conhece ainda o Kindle, nunca viu. Eu espero que dê para ver aí para vocês. Essa é a parte de trás, tá? Então, ele é meio emborrachadinho aqui. Vem escrito isso daqui, Amazon. Esta é a parte da frente. Então, ele está desligado, ele fica nesta tela aqui. E aí, quando você liga, tem um botãozinho aqui. O meu é o Kindle Paperwhite da 10ª geração. Não sei se os outros, o botão de ligar e desligar está em outra posição, tá? No meu caso, não tem mais botão nenhum aqui nele, tá bom? Então, não tem nenhum botão na lateral, exceto o botão de liga e desliga. E tem uma entradinha aqui para você carregar ou fazer conexão com o seu computador. De repente, você quer passar livros digitais para ele que você não tenha comprado na Amazon, você tem ali no seu computador, você consegue passar por aqui. Enfim, esse é o Kindle, tá? Não vou mostrar ele aqui agora porque não tem muito o que mostrar dele dentro dele, mas para a gente focar mais nas vantagens e desvantagens, porque senão fica muita coisa mostrando o Kindle. Mas se você quiser que eu faça um vídeo mostrando o Kindle, a usabilidade dele e tudo mais, deixa aí nos comentários que aí eu foco nisso, monto um vídeo só para isso, beleza? Então vamos lá, vantagens. É fácil de manusear e é leve, tá? Então você já viu aqui que é bem facinho de mexer e carregar para lá e para cá. Outra vantagem, a leitura é agradável, a fonte é boa, é possível aumentar ou diminuir a fonte, então se você quer ler com uma fonte maior, alguma coisa você consegue, se você é um idoso, por exemplo, se você tem alguma questão na visão, você consegue também aumentar a fonte ou diminuir, qualquer coisa, tá? Isso ajuda bastante. Permite ler na escuridão total, e isso eu acho muito bom. Porque às vezes você quer ler de noite, você não quer ficar com as luzes acesas até para o seu corpo ir se desligando de fato, você consegue ler na escuridão total. Se o seu marido, sua esposa está ali do seu lado, já está dormindo ou querendo dormir, você consegue ler sem atrapalhar. Então não fica aquela luz forte na cara,
que é a próxima vantagem, que é a luz interna. Ele tem uma luz interna que fica muito bom, tá? Você consegue ler de noite numa tranquilidade imensa. Deixa eu ver aqui, se eu até consigo mostrar para vocês, vou apagar as luzes aqui, eu quero ver se eu consigo mostrar para vocês como fica ele na escuridão total, tá bom? Espera aí que eu já volto. Ó, aqui não está escuridão total porque tem a tela do meu computador aqui que ela está ligada e eu não consigo desligar, tá? Mas você vai ver que eu já estou com ele aqui, já está ligado, ó, ele está ligado e ele não está com uma luz forte na minha cara. E eu consigo aumentar a intensidade dessa luz, tá? Eu vou voltar a luz aqui do cenário para facilitar a nossa comunicação aqui. Mas você já consegue ver aqui, ó, que fica uma luz agradável. E essa é uma luz que você consegue aumentar ou diminuir a intensidade. Então eu deixei assim porque está mais confortável para mim. Mas se você quiser diminuir ainda mais, você consegue. Se quiser aumentar, consegue também. Legal, então aqui você acabou vendo já como é a leitura. Estou deixando ele aqui para você ver, ó. Vou até aproximar um pouco da tela para você ver. A leitura é assim, bem tranquila, tá? É bem fácil de ler, a fonte é boa, o tamanho você consegue aumentar ou diminuir. Então é bem tranquilo. E para mudar de página, basta arrastar para cá ou clicar aqui no cantinho, um clique aqui ou um clique aqui, você muda de página, tá? É bem tranquilo isso aqui. Qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento de tecnologia e tudo mais, vai se acostumar tranquilamente. Beleza, então já falamos ali que é fácil ler na escuridão, né, de noite e tal. Então, por exemplo, se você está num avião, está num ônibus, tem muita gente, você não vai ficar com aquela luz na sua cara atrapalhando todo mundo, beleza? E isso também cansa bem menos os olhos. Essa é uma vantagem que eu achei incrível, porque realmente cansa bem menos os olhos do que se você ler num tablet, num celular, ou mesmo ler no livro com a luz acesa, porque o livro não vai ter essa luz de fato. Então você teria que ficar com uma luz ali, uma luz no teto comum, né? Ou uma luz ali de um abajur, uma luminária, o que fosse, você ia ter que ficar com uma luz. Eu acho a intensidade pior quando você está lendo no escuro, pretende dormir e tudo mais. Então eu acho 1000 vezes melhor essa luz aqui. Legal. Que mais que dá para a gente falar? Mobilidade, claro. Você consegue levar ele para baixo e para cima. E não só levá-lo. Você consegue levar trocentos livros com você junto. Se você vai para algum lugar e você precisa levar só 2 livros físicos, já fica às vezes um trambolho, né? Você vai viajar, são 2 livros que às vezes podem ser pesadinhos, já fica incomodando ali você carregar 2 livros. Ah, no dia a dia, como eu dei a dica ali num outro vídeo nosso, que eu recomendo que você assista, como ler mais livros no dia a dia, mesmo tendo pouco tempo, no dia a dia você vai ficar carregando esses livros, vai ficar mais incômodo, mais peso. Se você tem que levar mais coisas, por exemplo, você leva uma água, você leva uma fruta, uma comida, alguma coisa e ainda uma blusa, você vai ficando com mais peso. Ah, você leva guarda-chuva, junta tudo, você vai ficando com mais peso. Você não vai querer carregar 2 livros. Então, às vezes, você vai carregar um ou nenhum. Então, esse é um problema. Então, a mobilidade que você consegue com o Kindle, eu, de fato, acho incrível. Outra vantagem é que cabe milhares de livros. No meu, só para você ter uma ideia, eu comprei naquela época, 2018, 2019, não me lembro, não sei nem se foi 2017, mas eu acho que não, acho que foi 2018 ou 2019. Eu ainda tenho, eu acho que 5 gigas e pouco, e tem um monte de livro ainda que eu estou aqui para ler. Tá dentro do Kindle, eu ainda não li. Então tem muito livro que dá para você colocar ali que não tem como não ter espaço suficiente. E o meu não é o que cabe mais. Daria para eu ter comprado, eu acho que cabe mais, porque acho que tinha 2 possibilidades na época que eu comprei. Daria para eu ter comprado o que cabia mais, mas eu achei desnecessário. E de fato hoje estou vendo que é desnecessário. A não ser que a pessoa queira que dure isso, sei lá, 50 anos, eu não sei quanto de livro ela vai ler, na verdade, né? Mas, enfim, cabe milhares de livros mesmo. Outra vantagem, aceita vários formatos. Aceita, isso eu vou até deixar um link da própria Amazon, tá? Falando dos formatos que eles aceitam e tudo mais. Mas, ó, aceita formato do Microsoft Word, que é o DocX, aceita o KPF, que é o Kindle Packet Format, que é da Amazon. Aceita o EPUB, aceita o MOBI, aceita o HTML, ZIP, HTM, aceita RTF, que é o formato Rich Text,
texto sem formatação, que é o famoso TXT, e aceita o PDF. E, se não me engano, aceita outros formatos também, tá? Mas aí tem que checar ali e tudo mais. Se não me engano, não, aceita sim. Eu acho que o outro formato, acho que é da própria Amazon, é o AZW3. Eu acredito que é esse o formato. Mas me corrijam aí se eu estiver equivocado, se esse formato não é o que eles vão usar agora e tudo mais. Eu tenho que dar uma pesquisada nisso, mas eu acredito que sim. Enfim, cabe bastante formato aqui, tá? Compras imediatas. Então, por exemplo, você quer um livro agora, basta comprar ali na loja, bum, já está no seu Kindle. Você linkou ali, colocou a sua conta no Kindle ali, comprou na Amazon lá com a sua conta, pronto, já está no Kindle. Resolvido. Tá? Essa é uma vantagem que eu considero também bem relevante. Principalmente se você for comprar livros estrangeiros. Tá? Permite fazer marcações e anotações, tem dicionário, tem acesso à internet que permite fazer umas pesquisas simples e compartilhar trechos, tá? Esse dicionário eu acho bacana. Você consegue acessar, por exemplo, o Wikipedia. Então, às vezes, você está querendo entender o que é esse termo aqui, principalmente se você lê em outro idioma. Muitas vezes eu estou lendo em inglês e às vezes eu não tenho familiaridade com aquele termo. O que é que está falando aqui, né? E aí você não precisa necessariamente ver o dicionário. Você consegue ver uma explicação do que é aquele negócio. Naquele idioma, uma explicação naquele idioma, o que é ótimo para você também aprender aquele idioma. Quando você não fica traduzindo, mas fica tentando entender com o próprio idioma o que significa aquela expressão, é muito bom para você aprender o idioma. Mas tudo bem, aqui não estamos falando de idioma agora. Enfim, então ele permite isso, esse acesso, essas coisas, essas marcações. A marcação, aí depois eu vou falar o ponto negativo também, mas a marcação é que ela só pode ir numa cor, ao menos no Kindle que eu tenho. Não sei se outros Kindles, Kindle mais novos aí, é possível fazer outras cores, mas aí a gente fala disso nos pontos negativos, tá? É possível adicionar livros que você tenha em outro lugar e não comprou na Amazon, então basta você colocar o cabo ali, você faz a transferência, você consegue ler no Kindle, tá? Como eu disse, é possível ler PDF no Kindle. Os livros digitais são mais baratos do que os livros físicos. Eles são baratos? Eu não considero. Eles são mais baratos do que o físico, mas eles não são baratos na Amazon. E eu, na verdade, acho isso errado, porque às vezes eles cobram preços muito similares e às vezes são preços bem diferentes. Às vezes um livro está, sei lá, 60, o digital você vai pagar 40, 35, pode ser, mas às vezes um livro físico está 35, o digital se paga 30. Então eu acho isso errado, é um preço às vezes muito similar, mas é mais barato, né? Não dá para mais barato assim. O preço é menor, vamos chamar assim. Não significa que é mais barato. Depende do livro, se vale a pena e tal. Mas você vai pagar, pelo menos, tirar menos dinheiro do seu bolso para poder ler aquele conteúdo. Se você precisa comprar livros lá nos Estados Unidos, vale muito a pena, porque isso vai te poupar um frete absurdo, você consegue já ler na hora que você quer. Então, às vezes, você está querendo um livro para você estudar alguma coisa, você não quer esperar chegar o livro lá dos Estados Unidos e tudo mais, você pode comprar digital e já está ali para você acessar. Isso facilita bastante de fato, tá? A bateria dura muitos dias, de fato dura mesmo. Eu leio bastante no Kindle diariamente e ainda assim dura muitos dias. Então eu gosto bastante disso, você não precisa ficar carregando o tempo todo. Tem diferentes capacidades de armazenamento e tamanhos diferentes de tela. A minha tela é essa daqui, então você pode ver que um palmo eu seguro ela, mas tem Kindle que é maior e um pouquinho mais largo, tá? Não muito mais largo, mas é um pouco mais largo e um pouco maior. Então depende muito da sua vontade. Obviamente isso também vai influenciar no preço, tá? Na época eu consegui um desconto, acho que eu paguei 317 isso daqui. Mas eu acho que agora está na casa dos 500. E claro, na época eu paguei isso porque eu consegui uma promoção que juntou algumas promoções. Assiste o vídeo aí que eu fiz quando eu comprei, que eu falei das promoções, como eu consegui, juntei promoção acho que de cartão, de Melios, de um monte de coisa e da própria Amazon, juntou tudo que deu um desconto bacana. Mas hoje
acredito que esteja na casa dos 500 e na época eram uns 400 e aí acho que ficou por 370, mais os descontos deu acho que 317 na época. Vira e mexe tem promoção de e-books dentro da Amazon, então isso é bacana também. Claro, se você quiser assinar também, você consegue assinar um streaming de livros, então você consegue ter acesso a trocentos livros, não são todos que fazem parte, mas essa ferramenta chama Kindle Unlimited e você consegue ter acesso a vários livros que fazem parte desse streaming aí. Você paga por mês, igual uma Netflix da vida, e ao invés de ser vídeo, é livro, tá? Claro, só os livros que fazem parte ali. Mas você não é obrigado a assinar, depois eu vou falar isso aí. A Amazon é a maior livraria do mundo, então é fácil ter um monte de conteúdo lá. Você consegue inclusive comprar livros que não são físicos, você não vai encontrar físico. Muito produtor, muito autor vai lá e cria um livro e publica na Amazon e não publica em nenhum outro lugar, pela facilidade de publicar na Amazon. E são livros muitas vezes com ótimos conteúdos. Então, às vezes a pessoa não teve acesso a uma editora que gostou e quis publicar ele, vai lá, ele ou ela, a pessoa vai lá e publica pela Amazon sozinho. Então consegue fazer isso. O que mais? Caso seja roubado e você compre outro, você consegue recuperar os livros através da sua conta. Claro, os livros que você comprou dentro da Amazon, através da sua conta e tudo mais, e você consegue. Por ele não ser muito largo, você mexe menos o olho na hora de ler. E de fato isso ajuda bastante a ler mais rápido, tá? Ele fica menorzinho assim, então ao invés de você ficar lendo muito na horizontal, de ponta a ponta, porque às vezes livros mais largos são assim, ele ainda é menor que um livro, então você lê muito mais rápido. Eu gosto, tá? Eu gosto da dinâmica da leitura dele. Agora vamos falar um pouco das desvantagens. Nem todo livro tem no formato digital. De fato, não tem tudo não. Então vai ter livro, principalmente livros mais antigos que não foram atualizados, não tem no formato digital. Nem todo livro digital está bem diagramado. Então tem livro que você pode comprar e não vir tão bem assim, fica meio torto, alguma coisa. A Amazon coloca alguns avisos quando as pessoas compram e reclamam do formato, que não está bem diagramado e tudo mais. A Amazon, quando isso vai acontecendo em maior número, a Amazon deixa um aviso lá na hora que você vai comprar. Olha, esse livro está tendo reclamação na diagramação. Então você fica sabendo de alguns, não são todos, tá? Mas já é um ponto que ajuda. Para certos tipos de livros, eu não gosto de usar o Kindle. Não acho bacana. Exemplo, livros grandões de fotografia, livros que você quer sentir a folha, quer ver as imagens com mais impacto ali, coisas do tipo, ou que não só quer, mas você precisa para entender melhor. Às vezes, sei lá, você está ali num livro de anatomia, você quer olhar ali as partes do corpo detalhadamente, e o livro físico de fato foi mostrado, a imagem muito boa e tudo mais. No Kindle você não vai conseguir essa experiência. Então depende muito do que você precisa e do que você quer fazer. Para quem gosta de grifar, e eu sou um desses, e tem pessoas que detestam pessoas que ficam grifando livros, mas para quem gosta de grifar com diferentes cores, isso fica mais complicado. Eu gosto de grifar com diferentes cores porque isso facilita a hora que eu estou estudando. Então, às vezes, eu quero grifar algumas coisas mais importantes com certas cores, outras medianas com outras e outras não tão importantes, mas que eu gosto de marcar com umas cores diferentes. Então eu uso 3, 4 cores quando eu estou estudando livro físico, tá? Isso você não vai conseguir ali. Ali você só tem uma cor, que fica cinza. Então você não consegue essa dinâmica de, às vezes você está estudando, você precisa folhear, você já sabe mais ou menos onde está, você folheia, já cai lá. Se você gosta de colocar, por exemplo, post-it no livro, fazer anotações na página, enfim, esse tipo de coisa, você não vai conseguir no Kindle. Então, quem gosta de estudar desta forma vai ter dificuldade, de fato. Então, eu, particularmente, tem coisa que eu gosto de estudar no livro físico. Depende do que eu vou fazer, é livro físico. E depende, para mim, livro digital resolve muito a minha vida. Mas muito mesmo. Assim. Então, depende muito. Tá? Bom,
Obviamente você já deve ter entendido aqui que a minha visão é muito positiva de um Kindle. Na minha visão, vale muito a pena mesmo o preço dele, tá? O preço dele, de fato, eu acho que às vezes é uma coisa que pode ser um pouco negativa, porque assim, a gente sabe da dificuldade do brasileiro, o quanto a gente gasta com muita coisa, quanto as coisas estão muito mais caras aqui do que lá fora e tal. Então o preço pode incomodar, mas eu acho que vale a pena. Mesmo ele estando, acho que R$ 500, esse livro, né? Esse Kindle, tem outros aí que acho que estão um pouco mais caros, eu acho que vale o preço, pelo menos desse aqui. Não sei se vale pagar tanto aí, R$ 1.000 para ter um outro, que acho que é o Oasis, né? Não sei se vale tanto, assim, tanta diferença. Não vi, tem que ver. Alguns acho que já são à prova d'água, então tem que ver o quanto vale a pena você investir nessas coisas, se te interessa, né? Então o preço pode assustar, digamos assim. E hoje eu digo isso, o quanto isso pode parecer um pouco ridículo, né? Não para você, mas eu digo para mim, porque na época que eu fui comprar, que eu ainda pagar 317, mesmo que eu fosse pagar o preço cheio, seria quase R$ 400, eu estava com muito receio de eu estar comprando uma bobagem que não ia me ser útil na vida, que eu ia gastar dinheiro à toa e tudo mais. Então, falei, putz, eu vou comprar com dor no coração porque não sei se vai ser tão útil assim. Eu até lia comentários na época de outras pessoas, sabia de pessoas que eu conhecia que tinham, algumas falaram boas, eu via comentários de pessoas falando mal de Kindle. Então eu falei, será que vai valer a pena? Mas aí eu estava disposto a pagar o preço. Essa é a realidade, né? Disposto a pagar se eu me arrependesse. Mas enfim, não me arrependi em nada e acho que valeria o preço sim, por tudo que ele oferece, pelo menos para mim, para o meu dia a dia. Não sei para o seu, não sei como é a sua vida, tá? Mas para o meu dia a dia, o quanto ele já me ajudou nessa dinâmica de mobilidade, de facilidade de colocar vários livros, de levar para baixo e para cima, viajar com ele e tudo mais. Eu já levei ele para vários lugares e eu consigo de fato aproveitar com muito mais facilidade do que um livro. Então, para mim, valeu muito mais a pena, é muito mais leve. Você pode ler em posições, por exemplo, às vezes você está deitado e você ficar segurando um livro, não é nada confortável. Segurar ele é muito mais fácil, muito mais leve. Então, para mim, valeu muito a pena. E eu acho que mesmo ele estando num preço que vamos chamar o preço Brasil, é um pouco mais alto e tudo mais, sabemos o quão desagradável é isso, ainda acho que vale a pena ter do que não ter. Gostaria que ele ficasse num preço mais baixo, de fato, mas eu acho mais vantajoso ter por este preço do que não ter. Mas isso na minha vida, né? Na minha visão, agora na sua, não sei. Outro ponto negativo dele, tá? Não tem a mesma memória afetiva que tem um livro físico. Não tem, o livro físico às vezes tem o cheiro, né? Você sente, tem aquela questão afetiva e tal, tem o jeito de folhear. Então tudo depende da experiência que você quer ter. Tá? Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso em algumas perguntas que eu vou responder ali. E o layout também pode gerar estranheza para quem nunca leu no Kindle ou mal também lê num celular, num tablet, está acostumado com livro físico. Você vai gerar estranheza, né? Tudo que é novo, às vezes a gente estranha. Leva um tempo para a gente se acostumar. Então isso faz parte também. Se você partir com esta mente aberta, você vai começar a se acostumar. Porque se você comprar o Kindle e quiser a mesma experiência de um livro físico, você não vai ter. Da mesma forma, se você comprar um livro físico e quiser a mesma experiência de um Kindle, você também não vai ter. Qual é melhor, qual é pior? Não tem, depende do momento, da situação. Certos momentos a gente quer um livro físico, certos momentos um livro digital resolveria todos os nossos problemas. Então tudo depende, tá? Então basicamente é isso, os pontos negativos e os pontos positivos na minha visão. Provavelmente tem outros, tá? Você talvez ache por aí outros pontos que eu talvez não tenha lembrado, ou não notei mesmo, mas eu acho que o geralzão é isso. Agora eu vou responder algumas coisas, vamos lá. Não sei nem quanto tempo já deu de vídeo, já deve ter dado bastante coisa, hein? 26 minutos eu acho aqui. 26? Acho que 26, 20 e pouco aí. Beleza. Substitui o livro físico de vez? Você não vai mais precisar comprar livro físico? Na minha visão, não substitui. Primeiro pela razão de que nem todo livro físico tem no formato digital, já começa por aí. Mas mesmo que todos os livros que você queira tenha no formato digital, eu acho que às vezes você vai gostar da experiência de ter um livro físico. Às vezes você quer estudar certas coisas de um determinado jeito,
Talvez um livro físico você curta mais do que o digital, mas às vezes você quer estudar e você precisa transitar. E às vezes o digital pode te resolver também. Então tudo depende, mas eu acho que não substitui de vez e não sei se um dia vai substituir de vez. Pode ser, mas eu acho que muito mais para frente. Por enquanto, estou gostando da ideia de ter ele aqui e ter os livros físicos também. Não o mesmo livro. Eu tenho alguns livros que eu tenho físico, outros digitais. Mas olha uma facilidade aqui. Quando você se muda, você vai ver o quanto livros às vezes incomodam. Por quê? Porque às vezes o livro, você está com o livro físico em casa, você não está lendo mais. Só que ele está ali ocupando um espação. Uma estante, ela vai crescendo e vai crescendo. Eu adoro livros, adoro estante, adoro um monte de coisa. Mas não posso negar que às vezes isso incomoda em termos de espaço. Então, para quem tem muito dinheiro, tem uma casa enorme, consegue ter um lugar só para ter vários livros, isso não vai ser um problema. Apesar de que pode ser um problema para quem se movimenta e mora em diferentes lugares. Ah, uma época eu estou morando aqui, outra época ali e tal. Ficar carregando um monte de livro, isso vai ser um problema. Então você vai notar isso se você tiver essa dinâmica de vida. Se não tiver, talvez você não sinta. E se você não compra tanto livro assim, físico, talvez você não sinta também. Aí você compra um ou outro e tudo bem. Como eu compro vários e tal, isso vai incomodando você começar a ficar com um monte de livro que vai não tendo mais onde você colocar. Outro ponto. O que é melhor, Kindle ou tablet para ler livros? Ou mesmo celular. Tem gente que gosta de ler no celular e tem celular que é grandinho também, né? Eu prefiro 1000 vezes o Kindle. Não nego isso, prefiro 1000 vezes o Kindle. Claro que você vai conseguir ler no tablet, ler no celular e tudo mais, mas eu acho muito mais cansativo. Sem falar que também esses aparelhos são mais caros. Celular ainda dá para a gente pensar que a gente usa o celular o tempo todo, está com a gente o tempo todo. O tablet está com a gente o tempo todo? Tem gente que anda mais com tablet, mas não acho que ele é tão fácil assim de carregar para baixo e para cima, sem falar que ele costuma ser mais caro. Então, um risco maior. Caso você seja roubado e tudo mais, é um problema, né? Você gastou muito mais naquilo, enfim. Mas é isso, eu acho a tela do Kindle 1000 vezes melhor do que ler na tela de um tablet. iPad, Samsung, o que for de tablet, eu acho 1000 vezes melhor o Kindle, pensando especificamente em livro, ler o livro. Mas também, talvez você pense, se precisar de livros que as imagens sejam incríveis, se ele foi formatado com essas imagens incríveis no formato digital, talvez você consiga ver melhor dentro de um tablet, de um celular, né? Essa é a questão. No Kindle você não vai conseguir, mesmo que ele tenha sido formatado muito bem com imagem, a imagem não vai ficar muito boa no Kindle, não. Não só imagem, tá? Tabelas também. Esse é um tipo de coisa que às vezes a gente precisa estar bem feito ali. Depende do que fica ruim você olhar as tabelas. Então é um ponto negativo, sim, na minha visão, quando tem tabelas, esse tipo de informação, essa diagramação diferente e tal, tá? Então é um ponto a se considerar também. Precisa assinar o Kindle Unlimited para ler livros? Não. Kindle Unlimited é um serviço da Amazon, igual é a Netflix, de livros. Tá? Você não precisa assinar, você pode comprar livros sob demanda. Você só quer um livro, só compra aquele livro. Tá? Então não tem, porque o Kindle Unlimited daí você vai ficar pagando mensal, né? Ele tem um custo mensal. Às vezes vale a pena, depende para o estilo de vida da pessoa, às vezes vale a pena, tá? Mas depende, não é necessário, mas não é necessário. Eu, por exemplo, só assinei uma vez e eu não fico assinando toda hora, não. Então, às vezes eu preciso de alguma coisa, quero assinar, acho que vale a pena, beleza, assino. Se não, não assino, não. E é isso, pessoal. Bastante conteúdo aqui para vocês. Deu, acho que 30 minutos de conteúdo, falando bastante do Kindle. Na minha visão, tá claro que para mim vale a pena ter um Kindle ou algum outro leitor digital que você queira. Não sei, as comparações quando eu fiz na época, gostei mais do Kindle, mas tem gente que gosta mais de outros. Então, confere aí, faça suas pesquisas e tudo mais, tá? Se você gostaria que eu fizesse um vídeo mostrando a experiência de usar um Kindle, mostrar ele por dentro e tudo mais, tirar mais dúvidas de vocês, deixe aí nos comentários as dúvidas de vocês, o que você gostaria que eu mostrasse no Kindle, experiências, lugares com alta luz, pouca luz e tudo mais.
até por isso dá para eu fazer conteúdos pensando mais dessa forma. Até porque tem coisa que eu acho que eu não experienciei ainda. Eu acho que eu nunca li o Kindle num sol torrante. Nunca nem tentei de ficar ali debaixo de um sol, igual às vezes você fica com um celular que você precisa colocar alta luminosidade para dar contraste. Eu nunca tentei usar o Kindle dessa forma. Então, se de repente for o interesse de vocês e tudo mais, eu posso ver a experiência que eu teria nesse tipo de ocasião. Mas deixa aí as dúvidas, as sugestões de vocês, o que vocês gostariam de ver, se vocês têm outras questões com o Kindle ou com leitores digitais que você gostaria que eu comentasse ou comparasse com alguma coisa aí, diz aí e eu tento fazer para vocês. Eu não tenho outro leitor digital para comparar pau a pau aqui, tá? Não uso, mas acredito que dá para a gente fazer alguma coisa bacana e responder muitas dúvidas de vocês, tá bom? Espero que esse vídeo tenha sido útil. De novo, se você for comprar o Kindle, considere comprar pelo nosso link. Você não paga nada mais por isso e a Amazon dá uma pequena porcentagem para a gente de comissão por ter indicado um produto deles, tá bom? Então é isso. Se você quiser apoiar o nosso trabalho, é uma ótima forma de você fazer isso sem colocar a mão no bolso e tirar alguma coisa a mais, tá? Bom, então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, se inscreve no canal, marca o sininho para você sempre ficar sabendo dos conteúdos novos assim que a gente posta e compartilhe com todos aqueles que podem se beneficiar com este ou com vários outros conteúdos que a gente já tem aí no canal. Beleza? Eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.